Sim. Sim. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se tá tudo certinho, mas acho que tá, né? E aí, já sabem que página que a gente tá? Todo mundo já se achou? Deixa eu ver aqui. Era na página 74 do livro, no segundo parágrafo, na verdade, no primeiro parágrafo da página. Veja se vocês acham aí. É sua tendência. Companhia das Letras está na 65. Eu já achei, Bruna. Achou, Chay? Achei. Beleza. Se alguém aí não achar, já dá um toque, a gente vê aqui. Mas acho que tudo certinho, né? Então vamos lá, vamos começar? Deixa eu arrumar a cadeira aí. Vou começar, tá bom? Sua tendência às abscências auto-hipnóticas fixou-se a partir daquele momento. Na manhã seguinte, à noite que descrevi, na verdade eu esqueci. Alguém pode ficar para aceitar as pessoas que chegam atrasadas? Deixa eu ver. Se alguém dispor aí. Ah, Lígia, então vou te colocar. Muito obrigada. Por que não está aparecendo? Vê se aparece para você. Dá para você aparecer como co-organizador. Ai, muito obrigada. Que aí fica mais fácil, que eu não preciso ficar parando. Deixa eu ver. Na manhã seguinte, à noite que descrevi, enquanto esperava a chegada do cirurgião, Ana caiu num tal estado de alheamento que ela, por fim, chegou ao quarto sem que ela o ouvisse aproximar-se. Sua angústia persistente interferia com a ingestão de alimentos e conduziu aos poucos a intensas sensações de náusea. Afora isso, a rigor, cada um de seus sintomas histéricos surgiu sob a ação de um afeto. Não é bem certo se em cada um dos casos houve um estado momentâneo de absência, mas isso parece provável em vista do fato de que, em seu estado de vigília, a paciente ficava totalmente alheia ao que havia acontecido. Alguns de seus sintomas, contudo, parecem não haver surgido em suas absências, mas apenas quando de algum afeto durante a sua vida de vigília, se foi esse o caso, porém, eles reapareceriam da mesma forma. Assim, podemos rastrear todas as suas diversas perturbações da visão até diferentes causas determinantes, mais ou menos claras. Por exemplo, certa ocasião, quando, com lágrimas nos olhos, se achava sentada à cabeceira do pai, ela de repente lhe perguntou que horas eram. Ela não conseguia enxergar com nitidez. Fez um grande esforço e aproximou os relógios dos olhos. O mostrador pareceu-lhe então muito grande, explicando assim sua macropsia e seu estrabismo convergente. Ou então, ela se esforçou para reprimir as lágrimas para que o doente não as visse. Uma discussão, durante a qual Ana reprimiu uma resposta à altura, provocou um espasmo de glote, e isso se repetia em todas as ocasiões semelhantes. Perdeu a capacidade de falar, como resultado do medo, depois de sua primeira alucinação à noite. B, após haver reprimido uma observação noturna, noutra ocasião, por inibição ativa. C, depois de ter sido injustamente culpada de algo,
e D, em todas as ocasiões análogas, quando se sentia mortificado. Sabe que, lendo isso daqui, eu fiquei pensando que eu tenho o costume, e aí talvez seja uma dica que pode servir para vocês, eu tenho o costume de fazer anotações nos prontuários e de, por vezes, quando fica um sentimento que o paciente diz que não sabe explicar, por exemplo, hoje eu ouvi uma palavra de uma paciente que é violação. E aí eu coloco no prontuário como se fosse grifado ali. E aí eu coloco cita, violação e situação. E aí, quando essa palavra aparece novamente, eu coloco ela de novo, grifo e coloco a situação que aquilo apareceu. Porque, por vezes, quando algo surge, a gente não sabe explicar, ou a gente não sabe interpretar aquilo, fica algo perdido. Me parece que é sempre uma coisa forte, né? Uma violação, me parece algo forte, que surge sem que eu possa interpretar nesse momento, ou sem que eu tenha um entendimento melhor daquilo. Mas eu fico deixando ali no prontuário para que em algum momento aquilo possa vir a fazer sentido. É como se fosse um ponto de atenção, um grifo mesmo. Deixa eu ver se isso daqui surge novamente. Se surgir, talvez eu possa entender melhor. Porque eu entendo que violação vem de uma sensação, de um sentimento, né, que ela traz, que parece ter uma importância dentro daquilo que ela está me apresentando, no discurso que ela apresenta. Às vezes, o paciente, ele fala, né, consigo pensar um outro exemplo de que ele tem medo, sei lá, de lagartixa. Ah, mas é um medo, na verdade, vou citar um que eu lembrei aqui, que eu já ouvi, que talvez fique mais fácil, o medo de rato. Ah, eu sempre tive medo de rato, mas de um tempo para cá eu passei a ter pavor de rato. Mas é pavor, né? Isso é muito. E aí isso surgia. Ah, eu acho que eu tenho que fazer terapia, porque eu tenho pavor de rato. Nossa, porque eu tenho pavor de rato. E aí, em dado momento, eu até cheguei a questionar. Mas você vê rato assim no seu dia a dia? Porque é comum, né? As pessoas veem ratos assim, tipo, sei lá, acho que depende da realidade de cada um, talvez de cidades e tal, mas eu não entendo como sendo algo que faz parte do nosso dia a dia ficar vendo rato, encontrando rato, com medo de estar em lugares que tem rato. E aí a coisa foi se desenrolando, até que ela traz uma cena traumática em que na hora que ela sofre um trauma, que ela olha pro lado, tem um rato. E o rato está naquele ambiente, né? E aí a gente trabalha, então, essa questão de será que não ficou a imagem, né, do trauma referida ali no rato? Eu ainda estou trabalhando essa questão, né, não é algo que chegou ao fim, mas de tanto perceber esse medo de rato que dizia, não, mas eu nem sei por que eu tenho esse medo de rato, e o rato aparecia no sonho, o rato aparecia em vários lugares, foi possível encontrar, então, uma cena traumática, e aí uma cena real, que traz, olha, nesse momento específico, eu olhei para o lado e vi um rato. Não sei se faz sentido para vocês, se vocês já pegaram, né, discursos assim, de palavras se repetem, meio soltas, sem uma explicação, até que se chegue em algo, mas fiquem atentas a isso, eu acho importante. Vocês estão mandando mensagem para saber a página. No Daimago, eu estou na página 74. Tem aqui no chat, deixa eu ver, no PDF é página 44, se for na Companhia das Letras, 66. Todo mundo se achou aí? No próximo caso, eu vou resolver isso e aí a gente vai combinar, vai todo mundo ler por um só, que provavelmente vai ser o da Companhia das Letras, tá bom? E a gente fica alinhado nisso. Deixa eu ver aqui. Começou a tossir pela primeira vez quando, certa feita, sentada à cabeceira do pai, ouviu o som de música para dançar, que vinha de uma casa vizinha. Sentiu um súbito desejo de estar lá, e foi dominada por autorrecriminações. A partir de então, durante toda a sua doença, reagia a qualquer música acentuadamente ritmada com uma tosse nervosa. Não lamento muito que o fato de minhas anotações serem completas torne impossível para mim enumerar todas as ocasiões
em que seus vários sintomas histéricos apareciam. Ela própria os relatava a mim em cada caso isolado, como uma única exceção por mim mencionada. Na página 70 e mais adiante, na 78 e 79. Como já disse, todos os sintomas desapareciam depois de ela descrever sua primeira ocorrência. Também dessa maneira, toda a doença desapareceu. A própria paciente formara o firme propósito de que todo o tratamento deveria terminar no dia em que fizesse 1 ano da data em que foi levada para o campo, 7 de junho. Por conseguinte, no começo de junho, ela iniciou a cura pela fala com a maior energia. No último dia, recorrendo como ajuda a uma nova arrumação do quarto, a fim de assemelhá-lo ao quarto de doente do pai, ela reproduziu a aterrorizante alucinação já descrita acima, e que constitui a raiz de toda a sua doença. Durante a cena original, Ana só havia conseguido pensar e rezar em inglês, mas, logo após sua reprodução, pôde falar alemão. Além disso, libertou-se das inúmeras perturbações que exibira antes. Vou ler a nota de rodapé. Nesse ponto, assim Freud me relatou certa vez, com o dedo num exemplar aberto do livro, há um hiato no texto. O que ele tinha em mente passou a descrever foi a ocorrência que assinalou o fim do tratamento de Ana. Ele fez algumas alusões breves a tal tratamento no início de sua história do movimento psicanalítico, onde se referiu ao evento como sendo, do ponto de vista de Breuer, um acontecimento lastimável, e também no capítulo 2 de seu estudo autobiográfico. A história completa é narrada por Ernest Jones em sua biografia de Freud. E basta dizer aqui que, quando o tratamento havia chegado ao fim, com um aparente êxito, a paciente de súbito manifestou a Breuer a presença de uma forte transferência positiva não analisada, de natureza inconfundivelmente sexual. Foi essa ocorrência, na opinião de Freud, que levou Breuer a sustar a publicação do caso durante tantos anos, e que acabou por levá-lo a abandonar qualquer outra colaboração nas pesquisas de Freud. Esse relato, muito mais completo, numa carta enviada a Stefan Zweig, em 1932. Aqui. Acharam aí a página? Beleza. Depois saiu de Viena e viajou por algum tempo, mas passou-se um período considerável antes que recuperasse inteiramente seu equilíbrio mental. Desde então, tem gozado de perfeita saúde. Embora tenha suprimido um grande número de detalhes bem interessantes, esse caso clínico de Ana O tornou-se mais volumoso do que pareceria necessário para uma doença histérica que, em si mesma, não foi de caráter inusitado. Entretanto, foi impossível descrever o caso sem entrar em pormenores, e suas características, que me parecem suficientemente importantes para justificar esta exposição extensa. Da mesma maneira, os ovos dos esquinodermos são importantes na embriologia, não porque o ouriço do mar seja um animal interessante, mas porque o protoplasma de seus ovos é transparente, e porque o que neles observamos lança luz, desse modo, sobre o provável curso dos acontecimentos nos ovos cujo protoplasma é opaco. Nota de rodapé. Essa mesma analogia foi empregada de forma semelhante por Freud muitos anos depois. O interesse do presente caso me parece residir, acima de tudo, na extrema clareza e inteligibilidade de sua patogênese. Havia nessa moça, enquanto ainda gozava de perfeita saúde, duas características psíquicas que atuaram como causas de predisposição para a sua subsequente doença histérica.
Sua vida familiar monótona e a ausência de ocupação intelectual adequada deixavam-no com excedente não utilizado de vivacidade e energia mentais. Tendo esse excedente encontrado uma saída na atividade constante de sua imaginação. 2. Isso a levou ao hábito dos devaneios, seu teatro particular, que lançou as bases para uma dissociação de sua personalidade mental. Não obstante, uma dissociação desse grau ainda se acha nos limites da normalidade. Os devaneios e as reflexões durante ocupações mais ou menos mecânicas não implicam, em si mesmos, uma divisão patológica da consciência, visto que, ao serem interrompidos, quando, por exemplo, alguém dirige a palavra pessoa, a unidade normal da consciência é restaurada. Não implicam tão pouco a existência de amnésia. No caso de Ana O, porém, esse hábito preparou o terreno em que o afeto de angústia e pavor pôde estabelecer-se na forma que descrevi. Tão logo esse afeto transformou os devaneios habituais da paciente numa absência alucinatória. Peraí. É notável que a primeira manifestação da doença, em seus primórdios, já exibisse de modo tão completo suas principais características, que depois permaneceram inalteradas por quase 2 anos. Estas compreendiam a existência de um segundo estado de consciência, que surgiu primeiro como uma absência temporária e depois se organizou sob a forma de uma double consciência. Uma inibição da fala, determinada pelo afeto de angústia, que encontrou uma descarga fortuita nos versos em língua inglesa. Posteriormente, a parafasia e a perda da língua materna, que foi substituída por um inglês excelente. E, por fim, a paralisia acidental do braço direito, em virtude da pressão, que depois evoluiu para uma paresia espástica e anestesia do lado direito. O mecanismo pelo qual esta segunda afecção veio a existir mostrou-se em inteira consonância com a teoria da histeria traumática de Charcot, um ligeiro trauma ocorrido durante um estado de hipnose. Mas, enquanto a paralisia experimentalmente provocada por Charcot em seus pacientes se estabilizava de imediato, e enquanto a paralisia causada em vítimas de neurose traumáticas devidas a grave choque traumático logo se estabelece, o sistema nervoso dessa moça ofereceu uma resistência bem-sucedida durante 4 meses. Sua contratura, bem como as outras perturbações que se acompanharam, só se estabeleceu durante as curtas absências e em sua condition second, deixando-a, durante seu estado normal, com pleno controle do corpo e em posse de seus sentidos, de modo que nada foi observado nem por ela própria, nem por aqueles que a cercavam, se bem que com a atenção deles e tivesse enfocada no pai enfermo da paciente, e por conseguinte, desviada dela. Entretanto, uma vez que suas absências com amnésia total e fenômenos histéricos concomitantes tornaram-se cada vez mais frequentes, a partir da época de sua primeira auto-hipnose alucinatória, as oportunidades se multiplicaram para a formação de novos sintomas da mesma espécie. E os que já se haviam formado tornaram-se mais fortemente entrincheirados pela frequente repetição. Além disso, qualquer afeto angustiante súbito passou gradativamente a ter o mesmo resultado de uma absência, embora, a rigor, seja possível que esses afetos causassem, de fato, uma absência temporária em todos os casos. Algumas coincidências fortuitas formaram associações patológicas e perturbações sensoriais ou motoras, que daí por diante passaram a surgir junto com o afeto.
Mas, até então, isso só havia ocorrido durante momentos passageiros. Antes de ficar permanentemente acamada, a paciente já havia desenvolvido todo o conjunto de fenômenos histéricos, sem que ninguém soubesse. Só depois de ela ter entrado em colapso completo, graças ao esgotamento acarretado pela falta de alimentos, insônia e angústia constante, e só depois de ter começado a passar mais tempo em sua condition seconde do que em seu estado normal, foi que os fenômenos histéricos se estenderam a este último e passaram da condição de sintomas agudos intermitentes a de sintomas crônicos. Surge agora a questão de determinar até que ponto se pode confiar nas declarações da paciente e de saber se as ocasiões e o modo de origem dos fenômenos foram realmente tais como ela os representou. Quanto aos fatos mais importantes e fundamentais, o grau de confiabilidade de seu relato me parece estar fora de dúvida. Quanto ao fato de os sintomas desaparecerem depois de verbalizados, não posso empregar isso como prova. É bem possível que isso se explique pela sugestão. Mas sempre achei que a paciente era inteiramente fiel à verdade e digna de toda a confiança. As coisas que me relatou estavam intimamente vinculadas com o que lhe era mais sagrado. O que quer que pudesse ser verificado através de outras pessoas era plenamente confirmado. Até mesmo a moça mais bem dotada seria incapaz de engendrar uma trama de dados com tal grau de coerência interna como o exibido na história desse caso. Não se pode duvidar, contudo, de que precisamente sua coerência talvez tenha a levado, em absoluta boa-fé, a atribuir alguns de seus sintomas a uma causa desencadeadora que, na verdade, não possuía. Mas também a essa suspeita considero injustificada. A própria insignificância de tantas dessas causas e o caráter irracional de tantas das conexões envolvidas dispõe a favor de sua realidade. A paciente não conseguia entender como é que a música para dançar a fazia tossir. Uma construção dessa natureza é por demais destituída de sentido para ter sido deliberada. Pareceu-me muito provável, aliás, que cada um de seus dramas de consciência acarretasse um de seus habituais espasmos da glote, e que os impulsos motores que sentia, pois ela gostava muito de dançar, transformassem o espasmo numa tosse nervosa. Por conseguinte, em minha opinião, as declarações da paciente mereciam toda a confiança e correspondiam aos fatos. Aqui ele fala de uma questão de busca pela verdade, né, e de confirmar com outras pessoas se aquilo de fato aconteceu ou não. Tem um caso, que é o caso da Elizabeth von R. Vocês já leram? Quem aqui já leu vai saber do que eu estou falando. Quem não leu, não tem problema que a gente ainda vai ler. Lá ele conta de ter ouvido ela e ter descoberto, então vou tentar não dar spoiler, de ter descoberto o que talvez tenha sido a chave ali, né, para o desenvolvimento dos sintomas dela, da neurose. E em um dado momento, ele compartilha com a mãe dela o que ele descobriu. E isso tem uma questão, assim, no caso, né, naquele momento parecia que falar sobre isso seria bom. E não que ele tenha ido buscar a verdade, mas ele compartilhou algo do caso. Ainda não tinha essa ideia de o que acontece aqui fica aqui. Então, informações trazidas de fora ou informações levadas para fora não tinham, talvez não tivesse a noção do impacto que isso tem. E o quanto isso, de fato, atrapalha. Claro que hoje a gente sabe, né, de toda a questão do sigilo e o quanto isso é respeitado, mas eu vejo que uma das questões onde fica confuso isso do sigilo, e aí eu digo confuso porque essa semana, em algum lugar, não sei se foi grupo de supervisão, não lembro onde que foi agora, ou talvez no Conectados, teve a discussão de seguir ou não seguir pacientes em rede social, né, o quanto que isso poderia atrapalhar. E aí a gente falou dessa questão,
né? E eu acho importante não seguir, ou se de repente você segue uma pessoa e ela venha a se tornar, então, a sua paciente, que você ou deixe de seguir, se sentir à vontade, ou então silencie, justamente para que você não fique tendo informações de um mundo daquele paciente que de repente ele não te trouxe. A Cá me lembrou, foram conectadas, né? Justamente. Então, assim, da gente não ter esse olhar, porque às vezes o paciente ele quer contar algo para gente da forma como aquilo foi para ele. Ele não quer contar uma outra parte que de repente está na rede social. E a gente não tem que ir atrás disso. Não é ético e também nem coerente, nem bom que a gente fique buscando informações para além daquelas que são trazidas ali pelo paciente a partir da visão dele na sessão. Tem uma outra forma disso acontecer também, que às vezes, né, surge. Eu não atendo criança e não atendo adolescentes, eu atendo maiores de 18 anos. Mas hoje em dia, esses maiores de 18 anos ainda tem pais que tratam como se eles fossem adolescentes, né? Como se eles fossem crianças, na verdade, né? Nem adolescente. E eles querem ficar compartilhando. Mas fulano te contou isso? Mas fulano conta desse jeito? E se a gente não coloca um limite ali, se a gente não trabalha essa questão, vem informações de fora que, na verdade, elas não são nem um pouco justificáveis ou boas para a condução, então, do caso. O que importa para a gente é saber do paciente por ele mesmo, e não de outras vias, de outras formas, né? Por isso também, às vezes é preciso tomar muito cuidado se você atende pessoas que se conhecem. Claro que é importante avaliar, né, o grau de parentesco, de como isso poderia atrapalhar. Às vezes você atende duas pessoas que se conhecem, mas que não têm interferência. Eu estou dando esses exemplos, mas claro que cada um tem que avaliar na sua própria clínica e de acordo com o caso, se é possível ou não. Então, eu sempre falo aqui de uma forma geral. Mas se você atende duas amigas que vão te contar da mesma situação, com duas visões diferentes, não é adequado, né? Talvez isso possa vir a te atrapalhar na confusão daquele discurso. Então, se uma te contou mais do que a outra, ou te contou de uma visão diferente, talvez em algum momento você possa confundir, talvez em algum momento você se pegue questionando, nossa, mas a fulana contou que foi desse jeito, e a outra contou de tal jeito, o que será de fato que foi? E isso pode, então, de fato, prejudicar no andamento aí da coisa. Então, aqui, né, ele fala dessa verdade, traz um apontamento, e eu acho que abre a possibilidade da gente pensar no hoje. Inclusive, também foi lá no Conectadas que eu falei isso, justamente por toda essa discussão, o quanto eu acho que ler Freud, de forma geral, é rico para a gente pensar na nossa prática hoje. E eu estou falando para além do que, obviamente, é necessário ler Freud. O que eu quero dizer com isso é, a gente está lendo esse caso, né, que foi muito lá do comecinho, mas se a gente ler com atenção e cuidado, é possível que uma frase, um parágrafo que ele traz aqui, valha de questionamento para a nossa prática hoje. Não dá para a gente atuar exatamente como era naquela época, e também a gente não tem que querer ser a imagem, né, ali de Freud, fazer exatamente como ele fazia, de, tipo, só dizer amém, não é isso, mas a maneira como ele coloca os casos, a maneira como ele traz os conceitos, vale para que a gente pense hoje, sempre fazendo esse exercício, era assim e hoje, de que forma que isso se apresenta? O que eu posso tirar de proveito disso daqui que eu estou lendo? Faz sentido para vocês? Sim. Nem todo mundo está com a câmera ligada, né? Vou dar um puxão de orelha em vocês, mas quem tá, eu vejo cabecinhas assim. E é importante para eu entender, né? Tipo, e aí? Olha, é só eu dar um puxão de orelha que começa a aparecer as caras, né? Já falei, para vocês aparecerem. Senão parece que eu estou falando com a parede, né, gente? Fiquem por aí. Eu não me incomodo, não precisa estar maquiado, arrumado, né? Não precisa estar sentado, assim, todo cheio de pose. Não, pode ser onde vocês estão, de qualquer jeito. Mesmo que seja de pijama, eu quero ver vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Tudo certo, né? Então, vamos voltar. E agora, devemos considerar até que ponto é justificável supor que a histeria se
reproduza de maneira análoga em outros pacientes, e que o processo seja semelhante quando nenhuma condition sequence tão claramente distinta tenha se organizado. Deixa eu ver aqui que colocaram no chat. Ô, Mi, mas só se te incomodar, viu? Porque não me incomoda, de verdade. Todo mundo pode aí abrir a câmera do jeitinho que tá tudo bem. Para sustentar esse ponto de vista, posso assinalar o fato de que, também no presente caso, a história da evolução da doença teria permanecido inteiramente desconhecida, tanto da paciente quanto do médico, se não fosse a peculiaridade de a paciente se recordar de coisas na hipnose, como descrevi, e de conseguir relacioná-las. Enquanto estava em seu estado de vigília, ela não tinha nenhum conhecimento de tudo isso. Portanto, é impossível, nos outros casos, chegar-se ao que está acontecendo através de um exame dos pacientes em estado de vigília, pois com a melhor boa vontade do mundo, eles não podem dar informação alguma a ninguém. E já ressaltei como as pessoas que cercavam a paciente eram pouco capazes de observar aquilo que estava acontecendo. Por conseguinte, só seria possível descobrir o estado de coisas em outros pacientes por meio de um método semelhante ao que foi proporcionado, no caso de Ana O, por suas auto-hipnoses. Por enquanto, podemos apenas externar o ponto de vista de que sequências de fatos semelhantes aos aqui descritos ocorrem com maior frequência do que nos levou a supor nossa ignorância do mecanismo patogênico em causa. Quando a paciente ficou de cama e sua consciência passou a oscilar de forma constante entre o estado normal e o secundário, toda a série de sintomas histéricos que haviam surgido isoladamente e até se achavam latentes, tornou-se manifesta, como já vimos, como sintomas crônicos. Acrescentou-se, então, a estes um novo grupo de fenômenos que pareciam ter tido uma origem diferente. As paralisias espásticas das extremidades esquerdas e a paresia dos músculos elevadores da cabeça. Eu os distingo dos outros fenômenos porque, uma vez que tivessem desaparecido, nunca mais retornavam, mesmo na forma mais breve ou branda, ou durante a fase conclusiva e de recuperação, quando todos os outros sintomas se tornavam de novo ativos após terem ficado inativos por algum tempo. Da mesma forma, jamais vieram à tona nas análises hipnóticas e não foram rastreadas até as fontes emocionais ou imaginativas. Inclino-me a pensar, portanto, que seu surgimento não se deveu ao mesmo processo psíquico dos outros sintomas, mas que cabe atribuí-lo a uma extensão secundária daquela condição desconhecida que constitui o fundamento somático dos fenômenos histéricos. Durante toda a doença, seus dois estados de consciência persistiam lado a lado. O primário, em que era bastante normal psiquicamente, e o secundário, que bem pode ser assemelhado a um sonho, em vista de sua abundância de produções imaginárias e alucinações, suas grandes lacunas de memória e a falta de inibição e controle em suas associações. Nesse estado secundário, a paciente ficava numa situação de alienação. O fato de que toda a condição mental da paciente estava na dependência da intrusão desse estado secundário, no normal parece lançar uma considerável luz sobre pelo menos um tipo de psicose histérica. Cada uma de suas hipnoses à noite oferecia provas de que a paciente estava inteiramente lúcida e bem ordenada em sua mente e normal no tocante a seus sentimentos e sua volição, desde que nenhum dos produtos de seu estado secundário atuasse como um estímulo no inconsciente. Eu vou ler aqui a nota de rodapé.
Essa parece ser a primeira ocorrência publicada do termo o inconsciente, no que iria ser seu sentido psicanalítico. É claro que, em ocasiões anteriores, o termo já fora muitas vezes usado por outros autores, particularmente os filósofos. O fato de Breuer colocá-lo entre aspas possivelmente indica que ele o está atribuindo a Freud. O termo é utilizado pelo próprio Freud mais adiante. A forma adjetiva inconsciente tinha sido usada alguns anos antes num rascunho não publicado, redigido em novembro de 1892, em conjunto por Breuer e Freud. Freud havia empregado o termo le subconsciente num artigo em francês sobre as paralisias motoras e emprega subconsciente no presente trabalho, como faz Breuer com frequência muito maior. Depois, naturalmente, Freud faz objeções ao emprego desse segundo termo. Freud já objetara ao uso desse mesmo termo em A Interpretação dos Sonhos. Outra coisa que é muito boa da gente poder ler o Freud de ordem cronológica, né, então começando ali desde o princípio, é que você vê justamente de onde começaram as ideias, os termos, né, você vê de onde que ele saiu e onde ele chegou. Eu acho que traz muito mais clareza, assim, no estudo. Então, as primeiras vezes que ele usou o termo, da forma que ele usou, como é que foi, em que circunstância que isso apareceu. E aí depois vai fazendo sentido, né, no todo da obra. Eu gosto bastante. A psicose, extremamente acentuada, que surgia sempre que havia um intervalo considerável nesse processo de desabafo, revelou o grau em que esses produtos influenciavam os fatos psíquicos de seu estado normal. É difícil evitar expressar a situação, afirmando que a paciente estava dividida em duas personalidades, das quais uma era mentalmente normal e a outra insana. Em minha opinião, a nítida divisão entre os dois estados nessa paciente só vem revelar com maior clareza aquilo que ocasionou um grande número de problemas inexplicados em muitos outros pacientes histéricos. Foi especialmente observável em Ana O o grau em que os produtos de seu mau-eu, conforme ela própria denominava, afetavam seu senso ético mental. Se esses produtos não tivessem sido continuamente eliminados, ter-nos-íamos confrontado com uma histérica do tipo malévolo, teimoso, indolente, desagradável e rabugento. Mas o que se passava era que, após a remoção desses estímulos, seu verdadeiro caráter, que era o oposto de tudo isso, sempre ressurgia de imediato. Não obstante, embora seus dois estados fossem assim nitidamente separados, não só o estado secundário invadiu o primeiro, como também, e isso se dava com frequência em todas as ocasiões, mesmo quando ela encontrava numa condição muito ruim, um observador lúcido e calmo ficava sentado, conforme ela dizia, num canto de seu cérebro, contemplando toda aquela loucura a seu redor. Aquele anjinho e o diabinho, né? Essa persistência do pensamento claro, enquanto a psicose estava em pleno processo, encontrava expressão numa forma muito curiosa. Numa ocasião em que, depois de terem cessado os fenômenos histéricos, a paciente estava atravessando uma depressão temporária. Ela apresentou um grande número de temores e autorrecriminações infantis, entre eles a ideia de que de modo algum estivera doente, e tudo aquilo fora simulado. Observações semelhantes, como sabemos, têm sido feitas com frequência. Depois que um distúrbio dessa natureza desapareceu e os dois estados de consciência voltaram a se fundir em um só, os pacientes, lançando um olhar retrospectivo para o passado, se veem como a personalidade única e indivisa, que se dava conta de todo aquele absurdo. Acham que poderiam tê-lo impedido se assim tivessem desejado.
e se sentem como se tivesse praticado todo o mal de forma deliberada. Deve-se acrescentar que esse raciocínio normal que persistia durante o estado secundário deve ter variado enormemente de intensidade, e muitas vezes até deve ter estado ausente de todo. Já descrevi o surpreendente fato de que, do começo ao fim da doença, todos os estímulos decorrentes do estado secundário, junto com suas consequências, eram eliminados de maneira permanente ao receberem expressão verbal na hipnose. E resta-me apenas acrescentar a certeza de que isso não foi uma invenção minha imposta à paciente por sugestão. Fui apanhado inteiramente de surpresa e só depois de todos os sintomas serem assim eliminados, em toda uma série de situações, é que desenvolvi uma técnica terapêutica a partir dessa experiência. A cura final da histeria merece mais algumas palavras. Ela foi acompanhada, como já tive oportunidade de dizer, por perturbações consideráveis e uma deteriorização do estado mental da paciente. Tive impressão muito forte de que os numerosos produtos de seu estado secundário que ficarem latentes forçavam agora sua entrada na consciência. E embora de início fossem recordados apenas em seu estado secundário, estavam ainda assim sobrecarregando e perturbando seu estado normal. Resta verificar se não deveríamos procurar a mesma origem nos outros casos em que a histeria crônica termina numa psicose. Nota de rodapé. Um resumo e exame bem completo desse caso clínico ocupa a maior parte da primeira das 5 lições de psicanálise de Freud. E aqui a gente termina, então, essa primeira parte. E aí, o que vocês acharam dessa leitura? Quem esteve aqui desde o começo? Gostou? Foi bom? Não é hora de ficarem quietas. Eu adorei participar. Tava bem legal. Ai, Chay, que bom. Trouxe algum conhecimento? Você acha que deu para fazer algumas reflexões? Sim, com certeza. Dá pra gente perceber em outros casos hoje, mas claro que às vezes é difícil encontrar assim, né? Mas a gente consegue perceber. E também eu fiz uma relação, porque ontem a gente estava lendo até uns casos do Lacan. A gente estava lendo Lacan ontem, num outro grupo. E daí eu fiz uma relação que a gente estava lendo sobre psicose. Então dá para fazer uma junção. Sim. Dá para ir lá e cá, né? E ver os pontos, entender as diferenças, a condução. E também o quanto, assim, né? É algo que vem depois. Então, você vê todo o ouro disso, assim, olha como veio caminhando, né? Eu acho muito bacana. Acho que cada vez que vai passando, assim, de caso, a gente vai percebendo a riqueza que tem essa continuação. No Conectados dessa semana, não sei se todo mundo sabe o que é o Conectados, mas é um grupo de estudos que tem. A gente leu um texto que eu amo, que é Caminhos da Terapia Psicanalítica. E aí o primeiro parágrafo diz assim: os senhores sabem que nunca nos orgulhamos da completude e do fechamento do nosso saber e de nossas habilidades. Estamos sempre dispostos, tanto antes quanto agora, a admitir a incompletude do nosso conhecimento, a aprender coisas novas e mudar em nosso procedimento aquilo que pode ser substituído por algo melhor. Sabe quando você tem vontade, assim, ó, de fazer um quadro? Escrever, colocar, olha, isso vale para tudo na vida, assim, mas pensando na psicanálise, esse daqui é um texto de 1918, que foi publicado em 1919, e o caso que a gente está lendo é de 1800 e pouco, né? E olha como ele vem, aqui, deixa eu ver se tem, nem tem. Olha como ele continua até o final, então, do começo ao fim da obra dele, se mantendo nessa posição humilde de nada do que eu estou falando aqui é definitivo. Tudo aqui é um estudo, né? É uma percepção
que a gente vem buscando que tenha uma melhoria. E cada vez mais eu venho me apaixonando por ler em ordem cronológica, ainda que eu faça várias leituras, até por conta dos grupos, né? Então, por hora a gente lê uma coisa, lê outra, lê os casos aqui, mas, e assim, os casos, começar desde o primeiro, né? O fundamentos, então, da clínica psicanalítica, começar desde o primeiro. Vim fazendo esse conhecimento, assim, de ordem cronológica, porque eu acho que deixa as coisas redondas. Eu nem sei usar outra palavra, assim, para explicar como que eu sinto que vai aprimorando o conhecimento, mas eu vejo isso, assim, é de uma forma redondinha, sabe? Tudo começa a fazer sentido. Para quem estuda psicanálise e está no começo, estava pensando sobre essa questão, pensando na distribuição dos textos e organização do próximo módulo do Conectadas, que na minha formação faz muita diferença a partir, assim, foi um divisor de águas do ano passado para cá, quando eu comecei a ver os textos, assim, dessa maneira, de ordem cronológica, e prestar atenção nas notas do rodapé, quando o Freud faz menção assim, no meu outro texto, eu fiz uma introdução sobre isso daqui, e aí eu ia e lia, então, esse outro texto. Eu vejo que na minha prática clínica mudou muito, muito, assim, a maneira mesmo de olhar para cada caso, né, de fazer, então, o que era necessário para cada sujeito que estava ali, quando eu passei a ler dessa forma. Eu acho que essa história que muita gente, eu vejo muita gente falando assim, começa pelo que você tem interesse, não importa por onde você começa por qualquer lugar, pode ser que sirva no começo para a gente ter uma certeza que a gente quer psicanálise, mas de aprofundamento e de você ter uma certeza do entendimento daquilo, eu acho que só é possível de ordem cronológica. Hoje, eu tenho esse olhar, assim, muito diferente do que me diziam, porque eu falava, você gosta de tal coisa, começa por esse tema. E aí, eu sempre li muito, desde a época da faculdade, eu leio muito a psicanálise. E hoje em dia, eu leio textos que eu já li várias vezes, mas faz infinitamente mais sentido ler dessa maneira ordenada, embora eu já tenha lido em outros momentos. Então, eu fico com a impressão de que, assim, todos os anos de estudo anteriores valeram a pena, mas hoje eles estão valendo muito mais. Hoje eu sinto que eu estudo de uma maneira efetiva e vejo uma diferença na minha prática gigante, assim, de entendimento muito importante. Então, claro que eu estou compartilhando assim, a minha experiência, não sei se todo mundo vai se sentir dessa forma, nem sei se seria válido, porque também o que é para todo mundo, né? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade de ler e entender psicanálise, de sentir que vocês estão compreendendo, faz o exercício de pelo menos pegar um tema que você mais se interesse e ler desde a primeira vez que isso surge até, então, a última vez, ainda que não seja algo finito, que vocês possam fazer essa travessia, de ir buscando, até nas referências que o próprio Freud dá, eu vou estudar a histeria do começo ao fim, eu vou ver da onde que ele começou e até onde ele foi. E faz esse exercício, depois me diz se não vale muito mais a pena do que ler psicanálise de uma forma solta, em que os assuntos eles não vão se amarrando, né? Que os textos não se amarram um no outro. E aí eu estava falando com as meninas desse texto aqui, né? Então, eu acho bastante importante ler esse livro inteiro, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Quem não faz parte lá do grupo, tenha esse livro e lê ele inteiro. Ó, a Nath já mostrou dela. Sério, começa por aí. É uma sugestão, assim, começa do primeiro ao último texto inteiro, estudando ele, vendo cada significado de palavras que vocês não compreendem, né? Eu estava falando isso também com as meninas, de grifa todas as palavras que você não entende o significado, faz uma primeira leitura geral e depois volta numa outra leitura compreendendo. Só me conta depois o que vocês sentiram aí de diferença de vocês, assim, né? Do atendimento de vocês, se não faz alguma diferença na clínica, porque eu tenho certeza que vocês vão falar que sim, sério. É muito básico. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Nath colocou, ler é diferente de estudar, né? Muito. Na faculdade eu só lia. Depois que eu me formei, eu passei a estudar de verdade. Porque na faculdade é aquilo, lê, decora, faz a prova. Lê, decora, faz... É tudo muito rápido, né? A gente fala, são 5 anos, mas é muito rápido.
não é uma coisa que você, de fato, vem estudando os pormenores, assim. E eu acho que, eu não sei se porque eu entrei na faculdade muito nova, também tem essa questão, eu tinha 17 anos, eu tinha muita preocupação de ir bem na prova. Não era uma preocupação de entender aquilo, porque quando eu fosse atender, nossa, eu tinha que saber muito, não, eu preciso aprender para passar nessa prova, porque eu não posso pegar DP de jeito nenhum. Era essa a maior preocupação da minha vida. Porque DP significava pagar mais meu salário. Era contado, não sobrava R$ 1. Se eu pegasse DP, eu não tinha como pagar, né? Então, a meta era não pegar DP. Ah, Carol, gosto de pensar que, ao mesmo tempo que Freud atendia, ele também pesquisava e levantava hipóteses, o que faz a psicanálise ter ainda mais sentido para mim. Hoje a Glória Maria faleceu, né? E aí tá. Nossa, tem gente que não sabia. Ai, gente, sim, ela faleceu hoje de manhã. E aí eu estava vendo algumas coisas dela, né? As pessoas estão começando a compartilhar, e aí ela estava falando que ela não conseguiria escrever bem se ela não ouvisse muito bem. É uma frase, assim, não está exatamente dessa maneira, mas bem assim. E eu acho que é justamente isso, né, que vem de acordo com o que a Carol está falando. Não dá para escrever bem se você não tem uma boa escuta. Não dá para trabalhar com o que a gente trabalha sem ter uma boa escuta. E se vocês pensam em escrever, seja escrever um post lá no Instagram, com propriedade para não falar nenhuma besteira, seja para, de fato, né, ter a escrita como algo aí de pesquisa ou de trabalho, é preciso primeiro ouvir muito bem, né? Que você esteja muito atento àquilo que você escuta. Somente assim eu acho que tem um valor naquilo que você escreve. E ele foi fazendo esse movimento, né? Ouvia muito bem, escrevia também muito bem, né? Porque o homem, gente, sou muito fã, né? Pago mó pau, assim, mas ele escreve muito bem e vem dessa escuta, então, dessa percepção que ele tinha. Tá bom? Ó, na semana que vem, então, deixa eu pegar aqui a página. A gente vai começar da página 82, caso 2, senhorita M. Von N. Tá bom? Combinado? Beleza. A gente vê. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui, por ficarem com a câmera ligada, me fazerem sentir que a gente está tendo uma troca. Beijo. Até a próxima.